Palavra de Deus. Interessante que hoje, desde as músicas, a palavra que o Samuel aqui complementou, os detalhes, tudo está vindo a casar aquilo que Deus colocou no meu coração. E que eu senti, a gente tem passado por muitas lutas, a gente, todos nós, né? Dificuldades, provações, tentativas, frustrações, doenças. Nós muitas vezes somos afetados por isso, desanimamos, ficamos tristes, choramos. Às vezes ficamos amortecidos diante de situações. E nós somos afetados por isso, porque nós somos gente. Nós, se fôssemos robôs, não sentiríamos nada disso. Mas nós somos afetados por isso. E às vezes ficamos prostrados, caídos, desanimados. Choramos, reclamamos muitas vezes. Por que Deus? Por que isso? Por que comigo? Quando isso me passou na mente há 2 anos e meio, né, quando nós fomos operados, eu e o Samuel, foi 2 dias de diferença, né? A igreja esteve orando, e no momento eu falei assim, mas Deus, de novo, por que isso na minha vida? Né? E eu falei assim, não, já valeu, Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Já valeu por tudo o que o Senhor nos deu, isso é bom demais. Então o que a gente passa, dificuldades, situações adversas, quantas tentativas, quantas coisas que a gente passou na vida. Hoje em dia não se fala outra coisa senão política, né? É guerra, radicalismos de lá e de cá. Momentos econômicos que nos assustam, nos traz medo. Nós somos afetados por todas essas coisas, nós vivemos nesse meio. De alguma maneira nós somos atingidos. E pessoas respondem de uma maneira ou de outra. Mas geralmente as pessoas se assustam e ficam prostradas, esperando. E aí, o que vai acontecer? O que será de mim? O que eu vou fazer? O Samuel estava falando aqui que às vezes nós ouvimos tantas coisas, a internet hoje ela é tão rápida, né? Impressionante como as coisas acontecem. Aconteceu lá em Manaus, já chegou a resposta aqui. É imediato, as coisas acontecem muito rápido. Se a gente der ouvidos às vozes, a gente vai acabar sendo guiado por essas vozes e às vezes coisas ruins. O mundo está impregnado hoje de situações. Este mundo pertence a quem? Lúcifer, o diabo. Este mundo é do diabo, diz a palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve, para não ser definido por estas coisas. Nós devemos ouvir a voz de Deus, mesmo em todas essas situações conturbadas, momentos conturbados, guerras. Tem um irmãozinho que está indo agora lá de Goiânia, mas viveu no Egito, se livrou, Deus o tirou, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, quando ele estava missionário lá. E acontece que num momento ele recebeu uma chamada e ele saiu do ônibus e falou assim, não, então eu vou, e saiu naquele dia, e alguns vão lembrar disso, explodiu uma bomba naquele ponto de ônibus, Deus o livrou. Guerras. Quantas coisas, às vezes nós estamos em guerra com nós mesmos. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Muitas coisas, mas Deus, Ele é poderoso e Ele olha por nós. E eu estava lembrando de uma passagem. Eu lembrei até das fotos, das figuras que eu ouvia quando estava na igreja. E eu queria ler com vocês alguns trechos da palavra da vida de José. E eu lembrei de algumas figuras, estava até falando com o Neco em casa. Puxa vida, quando eu era pequeno, via a professora na igreja contando a história de José, de Faraó, do copeiro, do padeiro. Isso me veio muito à mente, porque a gente tem passado às vezes por lutas no trabalho,
E será que vai dar certo? Não vai dar certo? Como que vai ser? Muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes não temos as respostas para todas elas. Às vezes falhamos e sofremos consequências das falhas. E nos entristecemos e nos entregamos. E ao invés de nós nos levantarmos e nos esforçarmos, a gente acaba ficando caído. E eu lembrei da história de José. José é uma figura interessante, um homem da Bíblia interessante. Porque José, ele sofreu muito. Desde a sua casa, moço ainda, pequeno, ele era desprezado pelos irmãos, porque ele era o queridinho do papai, de Jacó. E os irmãos olhavam para José e falavam assim: poxa, você é pequeno, você não é nada. Nós aqui trabalhando no campo, e você sempre do lado do papai, da mamãe, o queridinho, o amado, o mais amado, a inveja, desprezo. José sonhava, ele era um rapaz de sonhos. Quantos aqui não sonham algumas coisas para a sua vida? E José sonhava. Sonhou com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. A inveja fez com que os irmãos o pegassem e o jogassem num poço. A inveja fez com que os irmãos pegassem as suas vestes, a veste nova que ele havia ganhado do seu pai, rasgado, mentiram ao seu pai, dizendo que uma fera no campo pegou e o matou. Aí batia aquela luta, aquele remorso, e aí, que será? Não vamos matá-lo, vamos pegar e vamos vender. E venderam José. Depois de venderem José, ele chegou até o Egito, foi vendido para uma família importante lá no Egito. Potifar tentou pegar aquele rapaz, mentiu também, achando que aquele rapaz ia abusar, e prenderam-o. Ele foi para a cadeia, ficou lá preso. Lá na prisão, ele foi esquecido também. Moço, era um rapaz. Quantas coisas aconteceram na vida de José. Eu fiquei procurando algum momento em que José tenha reclamado. Eu não encontrei na palavra que ele reclamou por todas essas coisas. Incrível isso. O que sai da nossa boca? Murmuração. Quando passamos por situações difíceis, conturbadas. Quando não dá certo aquilo que tentamos, aquilo que estamos fazendo. Xingamos. Irmãos, eu já ouvi muito xingamento dentro da igreja. Por irmãos que estavam tentando coisas e não dava certo. Porque alguém pisou no pé, no calo. Já ouvi isso. Já ouvi reclamação até de gente que tinha sempre um lugar cativo na igreja, um banco ali, um lugarzinho preferido, e outro chegava e tomava o lugar. Já ouvi muita coisa. Até isso, vocês acreditam? Mas, abra a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 40. Quero começar lendo com vocês algumas coisas. José, quando ele estava na prisão, foi jogado lá, ele era um rapaz diferenciado, porque ele amava Deus. Então, Deus cuidou dele lá. E o carcereiro fez com que ele também cuidasse dos presos, porque ele era uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Lá no verso de número 8, do capítulo 40, havia naquele mesmo cárcere, naquela prisão, 2 homens que foram presos por terem falhado com o rei, com o faraó. O copeiro e o padeiro do rei.
Eles erraram. Você já pensou a falha que você cometeu no emprego, se hoje fosse assim, né? Ó, você falhou, vai preso. Né? Lá naquele tempo era assim, ia preso. Bom, e esses dois rapazes também tiveram um sonho, cada um. E eles ficaram perturbados porque não entenderam o que eles sonharam. E eles contaram para José. José falou assim, pode falar. No verso 8 eles disseram, temos sonhado um sonho, e não há ninguém que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então o copeiro contou o seu sonho e disse, eis, em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José disse, essa é a interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Há muitas coisas aqui nesse texto que eu não vou falar hoje para vocês, mas é riquíssimo, né, Samuel? É tremendo. E dentro desses 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado. Você voltará a servir Faraó. E você vai ser restaurado o seu estado, e darás o copo a Faraó, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando você estiver com o Faraó, fala de mim, que eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada, estou preso nesse lugar. Então você tenta lá interceder por mim para Faraó, olha, tem um homem lá que está preso, mas ele não fez nada, e pede para ele me tirar daqui. Tem compaixão de mim, faça menção de mim a Faraó, para me tirar daqui. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, Canaã, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Era um buraco. Não eram as cadeias maravilhosas que a gente tem hoje no Brasil. Era um buraco. Vendo então o padeiro, que José havia interpretado o sonho do copeiro, também disse, olha, eu sonhei também, e vi também 3 cestos, e que estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam o cesto da minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a interpretação. Esses 3 cestos são também 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. Que notícia ruim, que interpretação pavorosa. Fico imaginando o estado daquele homem. E aconteceu que ao 3º dia, do dia do nascimento, o aniversário de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos e fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro e deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. Depois de 2 anos, queridos, o copeiro esqueceu de José. Ele continuou na prisão. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, que também ninguém conseguia interpretar. Diz a palavra no texto a seguir, que o copeiro lembrou dos seus pecados. Lembrou dos seus pecados, no verso 9 do capítulo 41. Então falou o copeiro a Faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó indignado com os seus servos, o padeiro, o copeiro, nos colocou na prisão. E ele conta então que lá na prisão ele conheceu a José, que interpretou o sonho do copeiro, que interpretou o sonho do padeiro, e que como ele havia interpretado, aconteceu. Então ele disse para Faraó, traga esse José aqui, que ele vai interpretar o teu sonho também. Porque os mágicos, os
os sábios de todo o Egito não conseguiam interpretar. Então, José é levado até Faraó. Toma banho, faz a barba, chega diante do Faraó, e Faraó conta o sonho, e Faraó interpreta o sonho. E eu quero dizer aqui para vocês, queridos, que José ouviu o que Faraó disse, no verso de número 17. Eis que eu, em meu sonho, estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito, e as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Uma visão, um sonho terrível. José dá a interpretação e fala que aquelas vacas, Faraó também voltou a sonhar e sonhou com as espigas de milho também bonitas, e depois outras feias que comiam, devoravam as boas. E José dá a interpretação para Faraó, dizendo que haveriam 7 anos de fartura na terra, mas depois desses 7 anos a fome seria tanto que ia consumir tudo o que era de bom na terra. Que visão terrível. Se nos falassem coisas, chegasse uma profecia dessa para nós, qual seria a nossa atitude? Como nós estaríamos? Apavorados, medrosos, o que eu vou fazer? E José deu a interpretação. E ele disse no verso 28, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome em toda a terra. A fome consumirá a terra. Que profecia. Eu não sei quantas coisas ou quantas vezes você tem tentado fazer coisas e não dá certo. Muitas pessoas se sentem no deserto. Muitas pessoas se sentem esquecidas. Muitas pessoas se sentem abandonadas, perdidas, cegas. E o sonho, verso 32, foi duplicado 2 vezes, das vacas e do milho, a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. E José então disse, aquele que era um rapaz que tinha passado por tantas coisas, estava na prisão, tantas lutas, então ele diz a Faraó, portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ponha governadores e pegue 1/5 de toda a terra e guarde para os anos de seca, de fome. No verso 38, Faraó disse aos seus servos, acharíamos um varão como este em que há o Espírito de Deus? Queridos, se José não fosse diferente, Faraó ia contratá-lo para ser mais um mágico e mais um sábio lá no Egito, no seu palácio. Mas ele viu em José um espírito diferente. Um rapaz que passou por tantas lutas, tantas situações, mas ele viu algo diferente. Ele falou, acharíamos uma pessoa tão inteligente, tão sábia como este, e o colocou como o segundo no Egito.
Olha que maravilha, Deus estava com ele. Deus ajuda, Deus salva, Deus liberta. Mas como José foi esquecido do copeiro, quantas vezes você se sente esquecido? Quantas vezes nós nos achamos perdidos? José não se abateu, José ele ficou firme com Deus, porque ele sabia que ia chegar o momento de Deus para a sua vida. Ele foi zoado pelos seus irmãos, foi abandonado, foi roubado, foi perseguido, foi preso, mas Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão. Não podemos nos esquecer disso nos tempos de hoje. Não podemos nos esquecer que Deus está com aquele que ama a Deus. Ele se manteve idôneo, ele se manteve íntegro. Talvez ele tenha, no Salmo 56, 11, fala que tenho posto a minha confiança em Deus, não temerei o que me possa fazer o homem. Talvez ele sabia disso, no seu coração, ele sabia que Deus estava com ele. Em Hebreus 13, 6 também fala a mesma coisa, que Deus é o nosso ajudador. Não temeremos o que possa fazer o homem, o Senhor está conosco. Às vezes nos esquecemos das promessas de Deus, quando passamos por aflições. Há muitas promessas de Deus na palavra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Não deixará vacilar o teu pé. Como Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Não adianta ficarmos reclamando, murmurando. Neste mundo, diz a palavra, João 16, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pensa que o mundo, você aqui vai ser tudo mar de rosa, vai ser tudo fácil, tudo tranquilo, tudo bom? Não, querido, teremos aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor está contigo, Ele te livra, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te levanta, Ele te anima, Ele te fortalece. José não ficou caído. Sabe o que José fez? Arregaçou as mangas. Ele se preparou e ele foi trabalhar, querido. Ele foi trabalhar. Jovens, trabalhem, não seja vagabundo. José foi trabalhar. Sabe para quê? Para juntar alimento para todo mundo. Porque a fome havia atingido o mundo, a terra, até Canaã, onde estava o seu pai e seus irmãos. Terra que emana leite e mel, na época. Terra de bênção. Era onde Jacó estava. Onde depois Moisés ia levar o povo, era a terra prometida. Até lá veio a fome. Quantas vezes temos que orar pelos irmãos, porque até cristão tem seus problemas. Teve uma época que eu fiquei questionando a Deus por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Falei, mas eu sou de Deus, por que Deus permite isso na minha vida? Se eu fosse profeta mesmo, não aconteceria isso. Eu pensava assim, irmãos. Teve uma vez, nós fomos fazer, muito tempo, eu não era casado, era moço. A gente foi fazer um trabalho no Ibirapuera. E chegamos no campo, eu lembro, isso foi muito forte para mim. Porque era uma época que eu estava buscando muito a Deus, orava, jejuava e tal, eu estava no fogo. E eu cheguei lá no parque, nós montamos bateria, fomos cantar com a nossa banda e fazer trabalho evangelístico no parque. Fomos lá para o gramado bonito na frente do lago, montamos tudo, ligamos, pedimos permissão para usar um fio lá de um poste
de iluminação para poder ligar a guitarra, todos os equipamentos. E depois, quando estava tudo pronto, começou a escurecer o céu, começou a cair uns pingos. Eu falei, ai, ai, ai. E aí eu falei assim, vamos orar. E oramos, e buscamos a Deus. Falei, Senhor, segura isso daí. E quando eu falei isso, caiu uma chuva, irmãos. Caiu uma chuva. Molhou os instrumentos. Não fizemos trabalho, juntamos tudo. Voltamos para a igreja. Enxugando os instrumentos, a bateria, guitarra, equipamentos de som, meteoro, lembra que tinha uns equipamentos, umas caixas, né? Eu triste, chorando, falei, se eu fosse profeta, Deus teria me ouvido. Eu fiquei muito mal, vocês não imaginam. Algumas situações assim aconteceram na minha vida. E orar no hospital, ao invés da pessoa melhorar, piorava. E aquilo foi me afetando. Meu coração foi entristecendo. Eu vi que eu não era nada. Até eu enxergar que é Deus que faz as coisas, né? Fiquei muito abatido. Mas não desisti. Continuei lutando. José não desistiu na prisão, não desistiu quando estava na cova lá no deserto, quando seus irmãos o jogaram lá, não desistiu na casa de Potifar. Não, em nenhum momento ele reclamou. José trabalhou para todos, trabalhou para o Egito todo, trabalhou para a terra toda, e todos que iam até o Egito pegar comida, José dava. Os seus irmãos lá em Canaã falaram assim, soubemos que lá no Egito tem alimento, vamos para lá porque senão vamos morrer de fome. E foram lá para o Egito, desceram até o Egito. Às vezes nós temos que descer da nossa posição, nos humilhar, para recebermos de Deus o alimento certo para a nossa vida, a porção certa. Entenderam? Eles foram para o Egito, buscaram. Lembrando, queridos, que nós não somos desse mundo. Nós somos dos céus. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Eu ouço isso há muitos anos, desde pequeno. Nós não somos desse mundo. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que trabalhar, ganhar pão, cuidar da família. Nós temos que fazer muitas coisas. Mas esse mundo é do diabo. Não interessa. E aí? Tem um propósito de você estar aqui. E nós vamos chegar lá. Havia um propósito para José em tudo que ele passou. Queridos, quando os irmãos chegaram lá no Egito, eles encontraram alimento. Eles receberam de José o alimento. A história é muito bonita, muitos aqui já conhecem, quem não conhece, leia o livro de Gênesis aí, a partir do capítulo 35, você vai ver coisas tremendas que aconteceram com José. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Onde estiver um servo de Deus, até os ímpios são abençoados. Onde estiver um servo de Deus, que seja de Deus, a bênção de Deus para ele alcança os ímpios também. O Egito foi abençoado. Se vocês estudarem a respeito do Egito na palavra de Deus, simboliza o mundo, idolatria, muitos deuses ali. Mas José estava ali e ele era um homem de Deus, e o Egito foi abençoado por causa da sabedoria de Deus em José. Toda a terra foi abençoada, porque todos que foram buscar alimento,
receberam o alimento de José. Quando você está aqui na casa de Deus, você está recebendo o alimento de Deus. E quando as pessoas chegarem até você, você precisa dar o alimento de Deus para elas. Porque senão elas morrerão de fome, porque este mundo jaz no maligno, diz a palavra. Você precisa ser luz onde você está. Você precisa ser um José onde você está. Você, mulher, poderíamos estar falando aqui de Esther. Tem que ser uma Esther onde você vive. Você tem que fazer diferença, porque você é de Deus. Se não é, corra já para Ele. Não saia daqui sem se apegar a Deus, sem clamar a Deus, sem recebê-lo, sem confessar. A bênção de Deus atingiu aquela nação idólatra. José não olhou a desgraça. José não teve medo por aquilo que havia de vir. No meio da fome ele olhou e viu uma oportunidade de fazer diferença. Queridos, na desgraça, na fome, na dificuldade, na adversidade, nós temos que olhar com os olhos de Deus e vermos oportunidade de fazer a diferença. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele fez a diferença. Ele pediu de Deus, Deus estava com ele, e ele era de Deus, e Deus lhe deu sabedoria. Por isso Faraó o colocou como responsável, como segundo no reino. Você mesmo, fala assim: eu posso ser um agente de transformação neste mundo. Você crê nisso? José foi um agente de transformação, porque ele não olhou a desgraça, ele olhou Deus e a oportunidade de fazer. Ele transformou uma situação adversa. Que coisa tremenda, irmãos. Você não pode ficar parado, esperando, reclamando, murmurando: o que será, o que o governo vai fazer, será que vai dar certo o governo do Bolsonaro? E aí, aqueles lá destruíram o que foi antes, acabou com o Brasil, e a terra, e agora tem mais um lá, está guerra. Irmão, para. Olha para Deus. Peça sabedoria. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele dá a todos que pedir. Você pode ser um agente, não fique esperando pelo outro. A transformação tem que começar em você, agora. Hoje, nesse momento. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, a transformação tem que começar em você. Não é no outro, é em você. Em você. E você pode fazer diferença no seu trabalho. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu tive 3 empregos na minha vida. Meu primeiro emprego, que eu desenhava, trabalhava com desenhos. E aí, minha mãe ficou: meu filho, você precisa ter carteira assinada, aquele negócio todo, né? Você precisa ter um emprego certo, não sei o que e tal. E insisti, fiz uma ficha num trabalho, numa empresa, e fui lá e comecei a trabalhar. E o que tem aí? Me chamaram. O que tem aí? Tem um trabalho aqui de contínuo, para você ficar tirando cópia. Xerox. Eu, sinceramente, gente, hoje eu posso falar isso daí, mas envergonhado. Eu olhei para aquela diretora do departamento da empresa, RH. Eu falei: minha filha, você sabe quem eu sou? Eu sou desenhista, meu. E ela falou: mas é o que a gente tem.
Eu falei, eu não quero. Eu fui para casa. De noite Deus falou comigo. Falou, pera lá. Eu tive um sonho. Falei, Elias, você estava pedindo emprego. Tua mãe lutou para você ter um emprego. Teu pai. Você rejeita? Ah, mas é um trabalho de contínuo, meu, tirar cópia, ficar numa salinha de 1 por 1, com uma máquina quente, um calor, não tinha janela, não tinha nada, só o guichezinho lá para ficar atendendo gente. Não é comigo isso daí. E Deus falou assim no meu coração, mas é o que eu tenho para você. Eu fiquei envergonhado. Acordei no dia seguinte, voltei lá, cabisbaixo, cheguei por sinal está lá até hoje, é uma senhora, na época moça, diretora de RH, e falei assim, Gláucia, eu vou aceitar o emprego. Aí eu aceitei o emprego. Trabalhei dentro daquela salinha e Deus foi falando no meu coração. E Deus me abençoou ali. Um dia estava parado na porta, assim, tinha terminado todo o trabalho, não tinha mais gente para atender. E eu estava vendo umas pessoas trabalhando na gráfica. E eu olhei, ficava olhando ali aqueles rapazes através do vidro, trabalhando. E o meu chefe chegou de sopetão, pelas costas. E me viu no corredor. Elias! Me pegou no braço. O que você está fazendo aqui? Não, eu só estou olhando. Você sabe mexer nisso daí? Queridos, eu falei para ele, eu sei, eu nunca tinha entrado naquela sala da gráfica, só olhava pelo vidro. Eu sei, quero ver. E me botou na frente de uma máquina. Faz aí. Eu fiz. Ele falou, a partir de amanhã você trabalha aqui. Ganhei promoção. Comecei a trabalhar ali. Naquela época conheci a Márcia, que foi estudar. E a gente se via todo dia, então acabamos nos apaixonando. Mas comecei a fazer trabalhos, teses, impressões. Havia um senhor ali, e Deus deu um sonho para aquele senhor, que bebia, não sabia como cabia tanta bebida naquele corpo, e fumava muito. E Deus deu um sonho para ele, ele veio e falou para mim o sonho. Eu falei, eu sonhei com você essa noite, veja que engraçado. Eu falei, qual foi o sonho? E ele contou o sonho. Eu olhei e falou assim, Deus vai me abençoar nesse lugar. E naquele lugar, Deus me colocou como chefe daquele homem que já era chefe. E Deus me colocou como diretor do departamento no lugar daquele meu chefe que me levou lá para dentro. E Deus me fez subir ali e me abençoou naquele lugar. Mas eu tive que começar lá embaixo, sem reclamar. Deus me ensinou a não reclamar. Pouquinho, ganhava muito pouco. Mas o diretor superintendente me chamava e falou, Elias, eu tenho uma premiação para você, olha, tem um dinheiro aqui a mais para você. Não, mas pô, é para você. E olha, quando o diretor da divisão sair, você vai tomar o lugar dele. Direitinho como aquele homem havia sonhado. Deus estava falando, sou eu que cuido dos seus passos, da tua vida. Querido, eu estou contando isso, é para dizer, Deus está falando para você, é Ele que cuida de você. É Ele que cuida dos seus passos. Seja um agente de transformação onde você estiver. Onde você estiver. Mas pastor, eu não tenho trabalho ainda. Deus vai abrir as portas, você crê? Não reclame, ore, comece a agradecer que Deus vai dar.
Uma assessora da presidência chegou uma vez e entrou na minha sala quando eu já era diretor de divisão. E ela falou assim para mim, Ana Maria, lembro do nome dela. Ela entrou pela sala, entrou na minha salinha, onde eu lia a Bíblia, tinha a Bíblia em cima da mesa, orava. E ela falou assim, eu posso ficar aqui um pouco? Eu olhei para ela e falei, claro que pode. E começou a chorar. Eu falei que eu sinto paz nesse lugar. Eu sinto que aqui tem uma coisa diferente. Posso ficar aqui um momento? Eu comecei a conversar com ela, o marido estava deixando, ela estava com muitos problemas em casa e pudemos conversar. E era gozado porque era muito mais velha do que eu. E eu falando para uma pessoa, aconselhando uma pessoa com muito mais experiência. Mas ela precisava de Deus. E eu sei que eu fui um agente de transformação na vida dela. E Deus abençoou aquela vida. E Deus abençoou os momentos e os funcionários. Até hoje a minha mãe às vezes fala, olha, eu encontro com uma pessoa, pergunta de você, fala que você foi uma pessoa maravilhosa, que ajudou, que fez isso. Eu falei, não, foi Deus que fez. É Deus que faz. Isso nós precisamos entender, queridos, é Deus que faz. José falou assim, não são de Deus as interpretações, é Ele que dá as interpretações, é Ele que fala, é Ele que faz, não sou eu. Eu precisei aprender isso, queridos. Talvez hoje aqui há pessoas que precisam aprender, precisam começar lá embaixo, que precisam descer do pedestal e entender que é Deus que faz as coisas, mas você precisa crer. Você precisa deixar que Deus transforme a sua vida, que mude a sua vida, para você fazer diferença aonde você estiver. É isso que precisa. Não fiqueis amedrontados, não fiqueis apavorados. Hoje foi falado aqui, não temerei o que me possa fazer o homem. Não foi isso que cantamos aqui? Porque Deus está conosco. Uma vez um pastor falou para mim assim, querido, saiba que Deus com você é a maioria. Você pode estar no meio de um batalhão, de um exército, não tenha medo, Deus está com você. Eliseu estava no meio, foi cercado pelos exércitos da Síria, ele estava todo cercado, sua casa. Aí ele era um só. O seu servo Geazi ficou todo apavorado, com medo, e agora vamos morrer. Ele falou, calma Geazi, você tem muito que aprender ainda. Calma. E a cegueira veio para aquele exército, ele levou até no meio da cidade. E depois falou, dá de comer para esse exército aqui. Eles comeram, retornaram à visão, foram embora, ninguém morreu, nenhuma flecha lançada, nenhuma lança foi atirada, nada. Porque Deus era com ele. Eliseu sozinho era muito mais do que um exército. Você sozinho, com Deus, é muito mais do que qualquer coisa, porque Ele é tudo em nós. Você crê nisso, meu irmão? Vamos ficar de pé? Diga, eu quero ser um agente de transformação. Pensa aí, aonde que você tem medo? O que na tua vida faz você ter medo? O que na vida faz você ficar, ou te deixou frustrado, te deixou triste, te deixa triste, amedrontado? O que? Fecha os seus olhos. Fala, Senhor, eu quero mudar isso. Mudar com a tua força, com a tua sabedoria, com a tua inteligência. Não quero olhar para a adversidade, mas eu quero olhar para a solução de Jesus Cristo e ser um agente de transformação. Pai amado, nós estamos na tua casa, Senhor, onde nós aprendemos a tua palavra, Senhor. Onde nós, Senhor, entendemos, Senhor, que tu tens o melhor para nós. Senhor, que apesar de tanta luta, tantas coisas que passamos, Senhor, o Senhor olha por nós.
O Senhor olhou lá do céu, e o Senhor olhou para a terra e viu todos pecadores, porque todos estavam condenados nos seus delitos e pecados, todos estavam perdidos, cegos, todos estavam sendo guiados por Satanás, mas o Senhor olhou do céu e viu a oportunidade. E o Senhor nos olhou como pessoas salvas, ainda que pecadores. O Senhor nos olhou como que salvos, libertados, curados, transformados. E o Senhor olhou e viu que estes poderiam ser agentes de transformação no mundo. E nós estamos aqui porque milhares de pessoas receberam a Tua palavra e creram na Tua palavra. Muitos morreram por causa do Evangelho. Muitos sofreram por causa do Evangelho, muitos foram jogados aos leões por causa do Evangelho, muitos sofreram, mas o Evangelho chegou até nós, e eu quero te dizer que esse Evangelho há de continuar, porque nós estamos dispostos a ser diferentes aonde estivermos. Nós queremos ser agentes de transformação, transformação de vidas, transformação de situações, de nação, de cidade, de estado, aonde estivermos, queremos que a Tua luz brilhe através de nós. Dá-nos, Senhor, a capacidade, dá-nos a sabedoria, ilumina os nossos passos, Senhor, a nossa mente, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encha o nosso vaso, Senhor, e que este Espírito, Senhor, faça diferença, Senhor. O Espírito Santo de Deus, um Espírito que toca, um Espírito onde as pessoas possam olhar e ver que somos diferentes, que somos de Deus, que somos contados como filhos de Deus e não filhos deste mundo. Então age, Senhor, no nosso coração, transforma a nossa vida, transforma, Senhor, o nosso pensamento, transforma, Senhor, os nossos desejos carnais, transforma, Senhor, as nossas vontades, os nossos sonhos terrenos, Senhor, dá algo muito mais divino, Senhor, dá algo, Senhor, muito mais sobrenatural, Senhor, coloca-nos num nível diferente, Senhor, neste mundo, que as pessoas olhem, Senhor, para cada um de nós aqui, e diga, este tem um Espírito de Deus, um Espírito diferente. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, este povo que se reúne neste lugar, abençoa, Senhor, a liderança, abençoa o pastor Samuel, Senhor, que esta igreja seja uma luz neste bairro, Senhor, que esta igreja seja, Senhor, uma luz para tantos quantos entrarem aqui, Senhor. Louvado e bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor, aleluia, amém, Jesus.